Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante para analisar. Olá, qual a boa de hoje? É um vídeo do canal O Povo, lá no YouTube. Ele detalha uns comentários do Martin de Luca. Ah, Martin de Luca. A fonte diz que ele é advogado ligado à Trump Media e ao Rumble, certo? Isso mesmo. E os comentários dele, que o vídeo aponta como sendo bem irônicos, foram sobre aquele encontro lá em Kuala Lumpur, na Malásia. Entre o Lula e o Trump na época, né? Lembro disso. Exato. Então a nossa ideia aqui é, desempacotar um pouco essas declarações que o vídeo trouxe. Entendeu o tom, né? As críticas que ele fez, segundo o que o povo reportou. Perfeito. Vamos mergulhar nos detalhes que essa fonte específica nos apresenta sobre como esse advogado viu a coisa toda. Vamos lá. Exato. O foco é examinar o que o De Luca levantou, ponto a ponto, e discutir o que pode estar por trás, o contexto. Mas, claro, sempre com base no que o vídeo do povo mostrou pra gente. É uma janela para uma visão bem particular do evento. Beleza. Então, para começar, a fonte já joga na mesa a ironia do De Luca sobre o tal sucesso do encontro. Sim, ele teria postado algo no X, o antigo Twitter. Como era mesmo? Algo tipo: você sabe que uma reunião é um sucesso retumbante quando um lado fica quietinho. E o outro sai correndo para dizer que foi ótima. Lembro dessa parte no vídeo. Bem direto, né? Bem direto. E ele ainda cutuca a prova do sucesso que foi anunciada, né? Que as equipes iam se reunir em breve para negociar. Sendo que, segundo ele, essas reuniões já estavam rolando há semanas. Tipo, qual a novidade? Exatamente. Ele basicamente diz que isso não prova nada, que é só mais do mesmo. Fascinante o jeito que ele questiona essa narrativa, né? Ao apontar essa diferença, um fala, o outro cala, e diminuir o anúncio das reuniões, ele planta a semente da dúvida, sabe? Será que teve tanta substância assim como o lado brasileiro disse? Levanta uma questão sobre, a comunicação e a percepção versus o que realmente aconteceu na diplomacia, né? Com certeza, é um jeito de questionar a própria construção da imagem do encontro. Ele ataca a forma para talvez sugerir que o conteúdo não foi lá essas coisas. E a fonte menciona a ligação dele com a Trump Media e o Rumble. Isso, de alguma forma, dá um peso diferente. Olha, a fonte só menciona, não aprofunda, né? Mas saber que ele vem desse universo ligado ao Trump Media, Rumble, plataformas com um público mais conservador nos Estados Unidos. Sim. E isso pode contextualizar os comentários. Não dá para bater o martelo sobre a intenção só com vídeo, claro. Mas sugere que talvez não seja só uma opinião isolada, mas algo alinhado a uma certa visão política. A crítica ganha outra camada, talvez. Faz sentido pensar nisso. A própria fonte traz essa informação, né? Bom, mas ele não parou por aí, segundo o vídeo. Não mesmo. Ele também teria reagido ao que o Lula falou para o Trump sobre o Bolsonaro. Ah, sim. A questão do judiciário brasileiro ser independente, amplo direito de defesa, aquela coisa toda. Isso. O vídeo diz que o Lula afirmou isso para o Trump. E a reação do De Luca, conforme reportado, foi um simples ai no X. Só isso. Um ai. Curto, mas que diz muito, né? Ou melhor, deixa muita coisa no ar. Descrédito, ironia. Exato. Não é um concordo com certeza. E, de novo, parece que o foco dele, como o vídeo mostra, não é nem o mérito da questão judicial em si. Mas a forma como o Lula apresentou isso para o Trump naquele contexto, né? Isso. É como se ele dissesse: sério mesmo que ele falou isso ali? Critica a performance diplomática de novo. Precisamente. A fonte, ao destacar esse ai, reforça essa linha. O De Luca parece estar sempre de olho em como o Brasil, na figura do Lula, se posiciona lá fora, especialmente para alguém como Trump. É um olhar sobre como assuntos domésticos são vendidos internacionalmente. Conecta bem com a primeira crítica sobre o sucesso da reunião. É tudo sobre a narrativa, a comunicação. E se a gente for ligando os pontos que a fonte traz, esse padrão fica claro, né? Ele mirando na forma como o lado brasileiro comunicou as coisas. Total. E essa análise dele, ainda segundo o povo, foi além das palavras. Teve a questão da linguagem corporal também. Ah, sim. A do chanceler Mauro Vieira.
A fonte diz que o De Luca teria percebido ou dito que percebeu um desconforto nele. Ao responder perguntas sobre temas, digamos, sensíveis. Venezuela e o papel das Big Techs. Exato. Claro que ler linguagem corporal é sempre meio complicado, né? Subjetivo. Super subjetivo. Mas o fato dele ter comentado isso e a fonte ter pego adiciona mais um tempero nessa crítica toda dele. E o que seriam essas questões das Big Techs especificamente? O vídeo não entra em detalhes, mas dá pra imaginar, né? Provavelmente regulação de plataforma, desinformação, assuntos que já estavam quentes na época e com visões diferentes entre Brasil e Estados Unidos, dependendo de quem mandava. Com certeza. E esse suposto desconforto do chanceler apontado pelo De Luca vira mais um argumento para ele. E ele não parou aí, né? Segundo o relato, ele juntou essa percepção da linguagem corporal com outra coisa. Sim, ele questionou uma fala que ele atribuiu ao Lula de que os dois presidentes responderiam mais perguntas depois da reunião. E aí ele ironiza dizendo que no fim das contas o que teve foi só um tweet do Lula e do Mauro Vieira. Ou seja, ele amarra as pontas. A linguagem corporal supostamente tensa, a falta de uma coletiva maior. Para sugerir o quê? Que talvez a conversa não tenha sido tão boa assim, ou tão alinhada. Exatamente essa leitura que a fonte parece nos passar ao juntar esses comentários dele. De Luca estaria pintando um quadro alternativo. Tipo, olha, a comunicação oficial diz uma coisa, mas os sinais são outros. Ele usa a falta de mais diálogo com a imprensa como indício de problemas. Questiona o processo para colocar em dúvida o resultado, né? Uma tática. É uma forma de argumentar buscando pontos fracos na comunicação para fragilizar a mensagem principal de sucesso. Esperto. E aí a gente chega no último ponto que o vídeo do povo destaca, que mantém o mesmo tom, ácido, digamos assim. A proposta do Brasil de mediar a crise entre EUA e Venezuela. Isso. O vídeo diz que o chanceler Mauro Vieira falou dessa disposição do Brasil. E a resposta do De Luca, citada pela fonte... Essa foi marcante. Obrigado por oferecer, mas estamos bem. Seco. Nossa. Bem direto ao ponto, né? Quase grosseiro, pensando no contexto diplomático. Sim, essa frase, como a fonte traz, quase resume toda a postura que atribuem a ele nesse episódio. Rejeição total, pública e irônica. No meio onde cada palavra é pesada, isso soa muito forte. Um não obrigado bem enfático. Sem dúvida. Esse comentário final encapsula a crítica dele. Ceticismo, ironia e essa rejeição a certas iniciativas brasileiras naquele momento. A mensagem ali, na visão dele, era clara. Os Estados Unidos do Trump não queriam nem precisavam da ajuda do Brasil para lidar com a Venezuela. Fim de papo. E isso pode indicar o quê? Um desalinhamento grande entre os dois governos sobre a Venezuela? Ou desconfiança mesmo? Pode ser as duas coisas, né? A fonte não explora a fundo, mas a declaração dele, como reportada, sugere essa distância. Talvez ele achasse que o Brasil não seria um mediador adequado para os interesses americanos da época. E uma declaração dessas, vinda de alguém ligado ao círculo do Trump, mesmo não sendo do governo, isso gera um ruído, né? Ou um sinal? Com certeza. Adiciona uma camada de tensão, ou pelo menos de percepção de tensão, nas relações ali. A fonte, ao fechar com essa citação, parece querer justamente sublinhar essa aspereza toda. Funciona como um fechamento forte para a imagem que o vídeo constrói do De Luca, um crítico ferrenho daquele encontro. Exato. A expressão máxima do ceticismo que ele teria demonstrado segundo o relato. Então vamos recapitular o que essa análise do material do povo nos trouxe. Basicamente uma série de comentários atribuídos a esse Martin De Luca. Ligado a Trump Media e Rumble. Que desmontam um por um a ideia de sucesso do encontro Lula-Trump lá em Kuala Lumpur. Questionou a comunicação, ironizou fala sobre o Brasil, apontou desconforto, rejeitou oferta de mediação. Isso. Um quadro bem crítico, cético, irônico. Tudo sob a ótica dele, claro, e conforme reportado pelo vídeo. E o valor de olhar para isso é entender que, além do oficial, do jornalístico tradicional, tem essas outras vozes circulando, né? Exatamente, essas outras camadas de comentário, principalmente no digital, que acabam moldando a percepção pública também. A visão do De Luca, como o povo nos trouxe, é um contraponto direto. Uma versão diferente da história que talvez tenha circulado mais.
E é bom frisar, né? A gente está discutindo a visão dele, como foi reportada pelo vídeo. Não estamos validando nem desmentindo, só entendendo essa crítica específica. Isso, entendendo o conteúdo e a forma. É um ângulo particular, bem marcado pela ironia. E isso tudo leva a gente a pensar numa coisa maior, né? Com certeza, porque hoje em dia a diplomacia política internacional não fica só nas salas fechadas e nos comunicados. Não mesmo. É tudo comentado, dissecado, às vezes atacado, em tempo real no Twitter e em outras redes. Por todo tipo de gente, oficiais, não oficiais, gente com alguma ligação como parece ser o De Luca aqui. E aí fica a questão, como a gente navega nisso tudo? É um desafio e tanto. Como separar o comentário com agenda, a ironia como arma, de uma análise real ou um sinal importante sobre as relações entre países? O caso do De Luca, como a fonte nos apresentou, é um exemplo perfeito dessa confusão, dessa complexidade. Alguém ligado a um lado usando uma plataforma pública para semear dúvida. Exatamente. E nos força a pensar. Todo evento internacional hoje tem múltiplas leituras. A fonte nos deu acesso a uma delas, essa do De Luca. E reconhecer que existem essas várias lentes e analisar cada uma delas criticamente, de onde vem, qual o contexto, é essencial hoje em dia. Fica aí a reflexão, então. O que esse tipo de comentário, como o do De Luca, reportado pelo Povo, nos diz sobre como a comunicação funciona hoje na arena internacional? Talvez a linha entre o oficial, o comentário e o simples ruído esteja cada vez mais borrada, né? Fica aí a pergunta pra gente pensar.